Essa foto mostra a Peppa ao lado de uma segunda menina, mas existe algo ainda mais estranho dentro da casa. Debaixo da escada existe um porão. No andar de cima há um quarto que quase ninguém lembra. É aquela mesma parte da escada que já apareceu escondendo mais de um espaço diferente. Agora olha de novo para o quadro. Ele não é uma cena oficial, mas é a pergunta perfeita para entrar nessa casa. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. O mistério. A parte estranha começa quando você olha para a casa da Peppa de verdade. Debaixo da escada que aparece tantas vezes existe um porão, com uma longa escadaria descendo para um espaço que nós nunca vimos. E no andar de cima existe pelo menos mais um quarto que passa despercebido por você. Só que o detalhe mais estranho está justamente embaixo da escada, porque dependendo da história, aquele mesmo lugar parece esconder mais de um espaço diferente. Então esquece por um momento o quadro da parede. A pergunta não é quem é aquela menina. Nós já conhecemos a teoria bizarra da irmã gêmea da Peppa. A pergunta é: quantas partes da casa da Peppa Pig estavam na nossa frente esse tempo todo sem ninguém ter notado? A casa da Peppa parece simples por um motivo. O desenho faz a gente circular quase sempre pelos mesmos lugares. A sala, a cozinha, o quarto da Peppa e do George, o quarto dos pais, o banheiro. Depois de tantos episódios, a sensação é de que a gente consegue desenhar essa casa de memória, não é mesmo? Só que existe um problema. Debaixo da escada tem uma porta. E quando essa porta finalmente entra na história, ela não leva para um armário pequeno cheio de brinquedos. Ela leva para baixo. Como nós vamos te mostrar na cena do episódio Queda de Energia, nessa história a mamãe Pig precisa procurar algo no porão. E é aí que o desenho mostra uma parte da casa que praticamente nunca participa da rotina da família. Olhe com atenção. A escada desce vários degraus. O ambiente muda completamente. As paredes deixam de ter aquele visual limpo e colorido dos cômodos de cima e aparecem como tijolos vermelhos. Há um corrimão escuro acompanhando a descida. E tem até teias de aranha. Deve ter sido de lá que a senhora Pernas Finas saiu. Isso tudo dentro da casa da Peppa. O detalhe chama atenção justamente porque não combina com a imagem que a gente guarda daquele lugar. Em cima, tudo é aberto, limpo, colorido e familiar. Embaixo da escada existe um espaço escuro, pouco usado e que parece ter sido deixado de lado durante muito tempo. Pelo barulho, o papai Pig deixou muita sujeira lá, mas essa bagunça nunca aparece. E o mais curioso é que esse porão não está escondido numa parte distante da casa. A entrada fica em um dos lugares mais visíveis dela. A gente passou pela porta várias vezes sem ter motivo nenhum para perguntar o que existia atrás dela. E talvez fosse só isso, um porão que apareceu uma vez e depois foi esquecido. Na verdade, ele foi escondido, porque vários episódios depois, a Peppa abre aquela porta de novo e a entrada do porão não está mais lá. A escada que descia para o cômodo foi tampada, mas as teias de aranha continuam lá. Mas antes de chegar nisso, tem outra parte da casa que ajuda a entender por que esses cômodos conseguem passar tão despercebidos. Quarto secreto. Essa outra parte fica no andar de cima. E aqui acontece uma coisa curiosa. Quanto mais você tenta lembrar da casa da Peppa, mais percebe que a sua memória reconstrói só os cômodos que aparecem o tempo inteiro. Mas o resto você esquece. No corredor de cima da casa não há apenas os quartos que a gente conhece melhor. Existe também um quarto de hóspedes. E este é exatamente o tipo de detalhe que passa batido porque ele não participa da rotina normal da Peppa, do George, da mamãe Pig ou do papai Pig. Pense nisso. A gente acompanha essa família dentro de casa o tempo inteiro. Vê eles acordando, brincando, tomando banho, descendo para a sala, recebendo visitas. Mas um cômodo inteiro pode existir ali sem nunca entrar na nossa memória da casa. E isso começa a explicar por que o porão parece tão estranho, não é verdade? A série não mostra a casa por completo. Ela mostra apenas o pedaço necessário para o episódio do dia. Então, quando o episódio precisa do quarto da Peppa, é para lá que a gente vai. Quando precisa da sala, a sala aparece, e assim por diante.
Só que os espaços que não têm função naquele momento somem da nossa atenção. E é assim que uma casa que parece minúscula por fora consegue guardar lugares que quase ninguém se lembra. Mas o quarto de hóspedes ainda é um cômodo normal. Ele pode ser esquecido, pode parecer pouco, mas não tem nada de realmente impossível nele. Vamos te mostrar, no episódio O Presente de Natal do Vovô Pig, os pais da Mamãe Pig estão passando o Natal na casa da Peppa. Estão dormindo lá. Veja a cena. Trata-se de um quarto verde, com alguns quadros na parede, um baú de madeira no canto e só. Mas aquele quarto existe e a gente quase nunca entra no cômodo. O problema começa quando a gente volta para a escada. Você gostaria de ter um quarto secreto igual a Peppa? Comenta a hashtag Pig pra gente se conhecer. Armário. Porque existe outra história onde o espaço logo abaixo da escada não leva apenas para o porão. Ali aparece também uma espécie de cômodo de armazenamento, cheio de objetos guardados. Caixas, utensílios de limpeza, coisas empilhadas. Um espaço apertado, usado justamente para esconder aquilo que não fica à vista. Todas as casas são assim. Onde fica o seu armário de bugigangas velhas? Pra gente. Na casa da Peppa, fica embaixo da mesma escada que levaria ao porão, o que é uma mudança controlada pelos animadores. É aqui que a planta começa a ficar estranha, porque aquela região da casa que já servia como acesso para um porão secreto, agora também acomoda um outro espaço. Talvez exista uma explicação. Talvez esse ambiente fique antes da escada que desce para dentro da montanha. Não entendeu? A gente explica. Olha a casa da Peppa por fora. A sala da casa fica no topo daquela colina. Mas se existe um porão, então ele entra dentro da terra, certo? Ou seja, é mais um mistério do que pode existir ali. Mas a série nunca para explicar nada. Talvez a entrada mude dependendo do ângulo. Porque se o porão fosse apenas um detalhe antigo que o desenho nunca mais usou, dava para tratar tudo isso como uma mudança de cenário. Mas o porão volta. E quando ele reaparece, acontece uma coisa que confirma que aquele espaço continua fazendo parte da casa. Ele vira o esconderijo da Peppa. Espaço. E isso muda bastante a leitura daquele espaço. Porque agora o porão deixa de ser só um detalhe estranho de um episódio antigo. Ele volta a fazer parte da casa. Quando o Papai Pig resolve preparar um escritório para Peppa, é justamente aquele espaço que passa a ser usado. Ou seja, o desenho não simplesmente esqueceu que existia alguma coisa embaixo da escada. Ele reutilizou o lugar, de propósito, já mostrando que os desenhistas estavam mudando a casa da Peppa para uma nova fase. A casa que parece sempre igual em todos os episódios não é tão simples quanto a nossa memória faz parecer, não é mesmo? E isso fica ainda mais evidente quando a própria família muda. Família. Durante muito tempo, a imagem mais conhecida daquela casa era praticamente imutável. Peppa, George, Mamãe Pig e Papai Pig. Então chegou a Ivy. E aqui existe uma história que parece perfeita para criar um mistério falso. Seria muito fácil olhar para a casa antiga, contar os quartos que a gente lembrava e perguntar: tá, mas onde a nova bebê vai dormir? Só que essa pergunta tem um problema. A casa mudou. A casa da Peppa consegue mudar junto com a família. E a Ivy deixa isso muito mais fácil de perceber, porque a chegada dela fez o Papai Pig reformar a casa. O lugar que você lembra dos episódios não é mais o mesmo. Veja como ficou maior. E agora a gente pode voltar para a pergunta do começo sem precisar inventar uma resposta. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. A resposta. Lembra daquele quadro com a Peppa e outra menina da nossa thumb? A imagem funciona porque mexe exatamente com uma sensação que a casa já provoca. A sensação de que existe alguma coisa ali que você nunca tinha visto antes e agora que ela foi reformada, as chances diminuíram. Mas o verdadeiro detalhe escondido está em outro lugar. E para encontrar ele, você precisa voltar justamente para a parte mais comum da casa, aquela escada. Porque depois de tudo que a gente viu, ela deixa de ser só uma ligação entre dois andares, não é mesmo? Ela é o ponto onde a casa começa a ficar difícil de reconstruir. Você tem um porão descendo por ali.
Tem outro espaço escondendo aquela mesma região, o esconderijo da Peppa. E tem esse porão aparecendo depois com uma nova reforma na casa. Tudo isso em um lugar que, quando vista de fora, parece tão simples que uma criança consegue desenhar em poucos segundos. E é por isso que o último detalhe não é um objeto escondido numa prateleira, é a própria planta da casa, a casa. Quanto mais episódios você coloca lado a lado, mais percebe que a casa da Peppa não foi feita para ser entendida de verdade. Ela funciona pela história que está sendo contada. Se o episódio precisa de um porão, o porão existe e pode ser mostrado. Se precisa de um espaço para guardar coisas, aquele pedaço da casa ganha importância. Parece até magia, e olha que talvez seja isso mesmo, já que o episódio A Fada do Dente provou que mágica existe no universo da Peppa. Se a família cresce, a casa pode crescer junto, como foi o que aconteceu. E isso explica por que você pode assistir a tantos episódios, reconhecer imediatamente a casa por fora e ainda assim descobrir um cômodo que nem lembrava que estava lá. Agora volta pela última vez para aquela imagem pendurada na parede. A segunda menina chama a sua atenção porque parece que alguma coisa foi escondida. Só que, depois de entrar nessa casa de verdade, fica claro que a pergunta mais interessante nunca foi: quem é essa menina? É outra coisa. Quanto da casa da Peppa você realmente conhece? Porque a sala você conhece, os quartos principais também. A escada você já viu milhares de vezes. Mas atrás, abaixo e em volta desses lugares, existem espaços que só aparecem quando o desenho decide abrir uma nova porta. E alguns deles estavam praticamente na nossa frente o tempo inteiro, não é? Quem iria imaginar aquele quarto de hóspedes? Então, da próxima vez que a Peppa descer aquela escada correndo para brincar, olha para a porta embaixo dela, porque agora você sabe que aquela é uma das partes mais estranhas da casa inteira. Ou era, depois da reforma. A reforma. Só que existe uma coisa que muda completamente qualquer tentativa de montar um mapa completo dessa casa. Ela cresceu de verdade. Quando a família descobre que um novo bebê está chegando, não aparece simplesmente um quarto novo do nada. A casa entra em obra. O Senhor Touro e sua equipe chegam para trabalhar. E a reforma é grande o bastante para Peppa e sua família precisarem sair temporariamente de casa e ficarem em um trailer no jardim. Mas olha o resultado. Peppa e George ganharam quartos separados e maiores. E olha como isso muda tudo. Porque se você pegar uma cena antiga da casa e tentar encaixar exatamente com uma cena nova, pode acabar procurando uma explicação para uma diferença que o próprio desenho já explicou. Não é mais exatamente a mesma casa. Novos espaços aparecem porque a construção mudou e o cenário melhorou junto com ela. Isso também desmonta uma teoria que parece muito boa à primeira vista, a de que Eve chegou e simplesmente não teria onde dormir, o que se provou algo falso. O desenho mostra justamente o contrário. A chegada dela foi importante o bastante para transformar a casa mais conhecida das séries animadas. E depois de descobrir isso, fica ainda mais difícil olhar para aquela casinha simples do começo e acreditar que a gente conhecia cada pedaço dela. Conhecemos muito menos dessa. Ainda bem que você tem o nosso canal para saber de tudo. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!